Querido irmão, querido amigo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que bom poder estar aqui fazendo mais uma transmissão de um dos nossos cultos da Igreja Batista da Esperança para você. Nesse tempo onde estamos restritos do contato social, nós estamos aqui para levar uma palavra de Deus ao teu coração, mas queremos orar por você, pela sua família, querendo pedir ao Senhor que traga paz, tranquilidade ao nosso coração, equilíbrio em tempos difíceis, e que esse momento onde estamos passando não venha influenciar nas demandas prioritárias do nosso dia a dia. Vamos orar ao Senhor? Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado pela oportunidade de falar do Teu amor, falar das Tuas grandezas, compartilhar um pouco da Tua palavra com os queridos, Senhor Deus, que estão ao alcance dessa transmissão. Onde chegar, Senhor Deus, que chegue com graça, que chegue, Senhor Deus, levando esperança e produzindo fé no coração dos amados e queridos. É a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Quero dizer que nesse momento nós vamos ter algumas participações de alguns queridos irmãos que vão estar dando a sua contribuição para esse nosso culto online. Paz do Senhor para todos. Gostaria de falar hoje, nesse momento, daquilo que eu sinto falta nesses dias, né? Do que estou sentindo falta? Sinto falta da igreja, sinto falta do irmão, sinto falta do aperto de mão, sinto falta da família Esperança, sinto falta da família do pastor, sinto falta da pregação do pastor no púlpito, sinto falta do culto no templo, sinto falta do preparo para o culto no templo, da escola bíblica dominical na sala lilás. Sinto falta do momento de louvor e adoração no templo. Sinto falta do apelo e chamado para o culto, para a escola dominical, o chamado para a família. Pessoal, vamos, está na hora, vamos chegar atrasado. Sinto falta de chegar um pouquinho antes do culto começar e afinar os instrumentos para com todos louvar. Sinto falta do prelúdio antes do culto começar. Que bom que temos Jesus, irmãos. Podemos sentir falta de alguma coisa, pode nos faltar alguma coisa, mas só não pode faltar Jesus nesse tempo difícil. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus também diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que ainda que falte algumas coisas, irmãos, para a nossa vida, mas não falte Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Eu queria tanto ter asas e poder voar, pra subir até o céu e com o Senhor conversar. Eu queria tanto ter o poder de flutuar, pra chegar até Jesus e receber sua luz. Mas eu não sei voar, nem muito menos flutuar. Mas eu tenho fé, e quem tem fé chega onde quer. Então eu me ajoelho e me ponho a orar. Assim falo com meu Senhor Jesus onde estiver. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Quando eu quero falar com meu Senhor Jesus, me ajoelho e oro. Me ajoelho e oro.
cumprimentar minha amada igreja com a paz do Senhor e vou ler um versículo que Deus já tinha botado no meu coração. Se o meu povo que se clamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu converto dos seus maus caminhos, e então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Amém. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia do nosso povo, da nossa gente. Eu sei que Ele, como nos livrou o povo lá no deserto, Ele vai também socorrer com a Tua misericórdia as nossas casas, nossas famílias e as nossas famílias. Esse é que peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queremos falar um pouco hoje sobre o tempo de Deus. E para isso tem um texto no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, verso 1, que diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E discernir os tempos não é uma tarefa fácil. Compreender o tempo de Deus para a vida de cada um de nós é algo maravilhoso, é algo que devemos buscar na direção de Deus. E é difícil entender, porque há um texto na Bíblia, Salmos 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor. Mas esse texto traz duas coisas que são muito difíceis para nós. Primeiro, esperar, e segundo, ter paciência. Nós vivemos uma geração que quer tudo muito rápido, quase que instantâneo. Nós somos a geração do fast food, da comida que chega pronta, a gente pede e quer pressa na entrega. Nós vivemos essa geração onde as coisas precisam acontecer muito rápido. E às vezes não é assim. E Deus está muito preocupado, mais preocupado com a direção do que com a velocidade, como vamos chegar. Nós somos o contrário, nós nos preocupamos muito com a velocidade e às vezes nos esquecemos da direção. Nós estamos muito preocupados quando vamos chegar, mas Deus está mais preocupado com como vamos chegar. Então, para Deus é mais importante como você chega do que a velocidade em que você chega. E nós vamos ver na Bíblia que vários personagens da Bíblia tiveram que ter muita paciência para ver se cumprir na vida deles as promessas que eles haviam recebido da parte de Deus. Então, a falta da paciência leva ao desespero. E desesperar é não ter aonde se agarrar, é não ter a esperança necessária para ter paciência de chegar. O tempo tem algumas designações no grego, e duas são mais conhecidas. Primeiro é o cronos, da onde vem a palavra cronômetro, da onde vem a palavra cronologia, que é o nosso tempo, que é medido por anos, por meses, por dias, por horas, por minutos, por segundos. Este é o nosso tempo. Esse é o tempo que nós estamos inseridos nele e conhecemos. Mas Deus não trabalha com o cronos, Deus trabalha com o kairos. E no kairos de Deus não existe essa cronologia. A palavra de Deus vai dizer que 1000 anos são para o Senhor como um dia, e um dia como 1000 anos. Então, entender o tempo de Deus é uma tarefa árdua para nós que estamos tão ligados ao cronos e que precisamos entender o kairos. A gente quer que se resolva tudo no nosso tempo, mas Deus trabalha com processos. Ele é oleiro e Ele tem paciência. Ele pega o barro, Ele vai amassando o barro, Ele vai moldando para fazer aquilo que Ele deseja. E esse processo é lento, esse processo
é trabalhoso. Se não dá do jeito que está sendo feito, se quebra e se faz de novo. Então Deus, o tempo dele é um processo que nós precisamos entender. E note isso, não se esqueça, nem se perca no tempo, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós precisamos aprender a fazer aquilo que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. E a paciência é o mais alto nível de fé que uma pessoa pode ter. Paciência é o mais alto nível de fé que uma pessoa pode ter. Aquele que aprende a esperar com tranquilidade. E o que é o desespero? É a incapacidade de se esperar. Hebreus 6,11 diz: mas desejamos que cada um de nós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não sejais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí ele vai nos dar no verso de número 15, um grande exemplo. Ele diz: assim Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, pedir a Deus que nos dê paciência não é uma tarefa fácil, porque quando a gente pede para paciência, é possível que venha alguma coisa que a gente não deseja, porque não é um passe de mágica. Senhor, me dá paciência e pronto, eu estou paciente, eu estou tranquilo, eu aprendo a esperar. Aliás, pedir paciência é um desafio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 5,3 o seguinte: sabendo que a tribulação produz a paciência. O que produz paciência? Tribulação. Tanto que na Bíblia, o homem que é modelo de paciência chama-se Jó. E como foi a vida de Jó? Uma vida com muita tribulação. E aí Deus vai usando dessa ferramenta que é o tempo para trabalhar o nosso coração, para gerar em nós paciência, e que muitas vezes vem através da tribulação. E aí ele vai continuar em Romanos 5,4 dizendo que a paciência produz experiência, e a experiência esperança. Então só tem esperança quem aprende a esperar. Então você pode dizer assim: olha, eu tenho esperança que tudo vai dar certo. E esperança não vem do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar, que não é uma atitude passiva diante daquilo que se espera, né? Não, eu vou esperar, então eu vou cruzar os braços aqui e as coisas vão acontecer. Não, esperança vem de esperançar. Talvez o melhor exemplo de esperança que a gente tem é de uma mulher que está grávida. Ela está grávida e ela espera aquela criança. Mas como ela espera? Ela espera preparando o enxoval, ela espera preparando o quarto para quando o neném chegar, ela espera preparando, comprando o berço, comprando um guarda-roupa, uma cômoda para botar a roupa das crianças. Ela está esperando, mas ela não está esperando de uma forma passiva. Ela está esperando sabendo que o Senhor vai lhe conceder, mas que ela precisa fazer a sua parte. E quando aquela criança chega, toda aquela espera, toda aquela dificuldade, até mesmo a dor que é inerente ao parto, quando ela recebe nos seus braços aquela criança, ela diz: valeu a pena esperar, valeu a pena esperançar, ou seja, se preparar para que tudo isso aconteça. Quando termina o processo, ela diz: valeu a pena. Mas muitos não querem passar pelo processo e por isso se desesperam, porque desesperar
é a incapacidade de esperar. Tiago 5,10 diz: meus irmãos, tende por exemplo de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E aí a pergunta que vem ao nosso coração é essa: por que Deus nos faz esperar? Por que entre a promessa e a bênção, Deus tem uma ponte chamada tempo? E existem várias razões para que isso aconteça, mas eu queria citar apenas uma razão, porque entre a promessa e a bênção existe uma ponte chamada tempo. Provérbios 20:21 diz o seguinte: a herança entregue antes da hora acaba não sendo bênção no final. A herança entregue antes da hora acaba não sendo bênção no final. Você lembra da história do filho pródigo? Ele pede ao pai a herança, ele sai, né? Herança, a gente sabe que é depois que se morre, que você tem direito à herança, mas ele pediu a herança antecipadamente. E ele desperdiçou toda a herança. Por quê? Porque lá atrás, Salomão já tinha previsto isso. A herança entregue antes da hora acaba não sendo bênção no final. Abraão, Isaac e Jacó foram filhos de mães estéreis. Então a paternidade deles e para eles chegou bem tarde. Sabe por quê? Porque não eram pessoas comuns, eram pessoas especiais. E aqueles que iriam cuidar deles deveriam ser também pessoas especiais, que deveriam já ter o traquejo, o preparo da vida para poder cuidar bem da herança que é colocada nas suas mãos. Então, não sei, de repente você está vivendo um tempo de espera na sua vida, um tempo onde você precisa e quer tomar decisões e não sabe se é o momento, se é a hora. Espere em Deus, aprenda a esperar. No tempo determinado você não vai ter dúvida. E eu poderia citar aqui vários exemplos. O exemplo de José, que teve de aprender a esperar. O exemplo do homem do tanque de Betesda, que teve de aprender a esperar. Você já pensou que Jesus tinha cerca aí entre 30 e 33 anos quando esteve com aquele homem no tanque de Betesda? Isso quer dizer que quando Jesus nasceu, aquele homem já estava no tanque de Betesda, porque o texto bíblico diz que ele estava à beira daquele tanque por 38 anos. Então Jesus nasceu e aquele homem já estava ali. E ele teve que ter uma espera de 38 anos, olhando para aquele tanque. Mas um dia, ele parou de olhar para o tanque e ele olhou para a fonte, que era Jesus Cristo. E nesse dia, a espera de 38 anos se findou. Moisés, ele precisou cumprir os processos do tempo, criado, né, no palácio, como filho da filha de Faraó, com uma promessa de que seria o libertador do povo, mas ele precisou esperar. Deus já havia dito a Abrão, quando Abraão ainda era Abrão, que o povo ficaria cativo por 400 anos. Um belo dia, Moisés vê uma briga entre um egípcio e um hebreu, e ele se mete no meio daquela briga e mata o egípcio. E ele deveria ter pensado: já que eu sou o libertador desse povo, deixa eu assumir o papel. Mas não era hora, não era tempo ainda. No outro dia tem uma briga aí, são entre dois hebreus, e ele se enfia no meio daquela briga para tentar apartar, e um deles diz assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Você vai me matar como matou o egípcio ontem? E ele precisou fugir e ficar
40 anos no deserto de Midian. Preste atenção como a Bíblia tem detalhes maravilhosos. A Abrão foi dito que o povo ficaria cativo por 400 anos. A Bíblia diz que o povo ficou cativo 430 anos. Então 430 você diminui 40, que foi o tempo que Moisés ficou no deserto de Midian, quando ele se mete naquela briga entre um hebreu e um egípcio, intervém e quer assumir o seu papel, ainda não era hora. Tinham se passado 390 anos, mas ele quis adiantar o processo. E muitas vezes, quando a gente quer adiantar o processo, a gente não adianta, a gente atrasa. E aí o povo fica mais 30 anos. E aí não são mais 400, são 430 anos. Então não tente adiantar os processos na tua vida. Há um tempo maravilhoso, um tempo de Deus para mim e para a tua vida. Então vamos viver o Salmo de número 40, que diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. E é muito interessante que, pensa num copo, se você pega um copo e se você inclina o copo, os conteúdos daquele copo se derramam. Então, quando a palavra de Deus diz que nós esperamos com paciência no Senhor e Ele se inclina para nós, isso quer dizer que os conteúdos abençoadores de Deus vão se derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Creia nessa palavra. Creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Pai, porque para além do Cronos, esse tempo que nós podemos contar, existe um tempo que é especial, maravilhoso, porque é o tempo do Senhor, e é no teu Kairos que nós queremos viver e descansar. Por isso, Pai querido, nos ensina a viver no tempo do Senhor, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, não é? Temos a convicção de que esse momento vai passar. E quando passar, não somente aqui através da transmissão, mas você vai ter um convite nosso, né, para participar de um dos nossos cultos na Igreja Batista da Esperança, Rua Doutor Edmundo Kemp, número 20, bairro São Sebastião, onde Deus há de te abençoar com a sua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.